Tudo que vocês, a partir desse ano, vão fazer na vida de vocês em geral, né? Não só como um acadêmico de zootecnia, mas também como um profissional de zootecnia, é lidar com o conhecimento. Essa é a grande vantagem de ter um curso superior. Né? Vocês têm mais conhecimento em um determinado assunto do que uma pessoa que não tem curso superior. Né? Então, tudo que vocês estão aprendendo aqui é um apanhado, um conjunto de informações que uma pessoa de fora da academia dificilmente teria acesso. E é por isso que em uma sociedade que é regida pelo dinheiro, né? Não estou falando que tem nada de errado com isso, né? Vocês são mais valorizados, é mais difícil de achar. Então, essa é a grande vantagem, no caso, da gente ter um conhecimento a mais. Então, o grande problema que se coloca nisso, na minha opinião, na opinião da filosofia, é o problema efetivamente do conhecimento. Que tipo de conhecimento vocês vão adquirir durante esse curso superior? Que tipo de conhecimento que vocês vão utilizar na vida profissional? Que tipo de conhecimento que vocês têm nesse exato momento? Do que a gente está falando quando a gente pensa na palavra conhecimento? Então, a partir de hoje, o nosso curso ele vai ser muito direcionado para a análise desse tipo de coisa que a gente chama de conhecimento. É claro que, como tudo na filosofia, né, é um debate que é atravessado pelo senso comum. Vocês estão conseguindo me escutar tranquilamente? Sim, Tá bom. É um debate um pouco atravessado pelo senso comum. As pessoas no dia a dia, a gente tende a ter uma visão sobre o que é conhecimento. E muitas vezes, e isso para mim é um problema, essa noção do que é conhecimento é designado por uma espécie de autoridade. Por exemplo, se nós queremos saber alguma coisa sobre os nossos direitos, em geral a gente pergunta para um advogado porque a gente assume que uma pessoa que é formada em direito, ele tem necessariamente o conhecimento sobre os nossos direitos. Então, se vocês querem perguntar alguma coisa sobre criação de galinhas e tudo mais, né? Os desafios para a criação de porcos. Então, vocês são especialistas, ou serão, né? Durante esse curso, vocês vão adquirir esse conhecimento, porque vocês vão saber os reais desafios para a criação de porcos. Eu imagino que seja esse, assim, uma das coisas que vocês poderão fazer, né? Então, grande quantidade de animais em um local, qual a estrutura que tem que ter, qual o valor gasto mensalmente, qual a lucratividade, quais as doenças que podem aparecer, o que não, o que é melhor ali para aumentar a produtividade. Bom, são coisas que vocês, as pessoas, né, assim que vocês se formarem, vão assumir que vocês sabem. Mas, dentro da filosofia, as coisas, infelizmente, não são tão simples. Então, quando a gente pensa em conhecimento, a gente está pensando no conhecimento independente de quem efetivamente está falando sobre determinado assunto. Então, essa questão do que a gente chama, né, em geral, como uma falácia da autoridade, é uma coisa que a filosofia, desde o início, desde os primórdios, a gente vai ver, tende a ignorar. Então, o debate que vai iniciar agora sobre teoria do conhecimento, né, essa vai ser uma de uma série de aulas sobre teoria do conhecimento. É uma discussão sobre a noção de conhecimento mesmo. Conhecimento independente de quem está falando, sobre a noção do que é conhecer. Quão basilar ela é, né? É da minha experiência um pouco, a gente é a maneira como eu vejo, quanto mais central é um certo debate, parece que mais rodeado de preconceitos e certas ideias preconcebidas esse tema é.
A gente fala de conhecimento sempre, mas é muito comum a gente não parar para pensar sobre as nossas considerações sobre o que é conhecimento. Então, como vocês, no futuro, repetindo, né, serão detentores de um certo conhecimento especializado, eu acredito que o nosso curso agora ele vai dar uma boa guinada, uma guinada assim, de muita utilidade para vocês, para uma análise efetivamente do que é esse conhecimento que vocês futuramente serão detentores e, é claro, ganharão a vida baseados nesse conhecimento. Então, eu vou colocar aqui a janela. Então, aqui a gente já está entrando na terceira aula do nosso curso. Vocês conseguem ver o quadro aí? Sim. Peraí, pessoal. Tá. Só um segundo aqui que minha mesinha aqui ela tá com uma espécie de mau contato. Só um segundo. Estranho. Só um segundo, pessoal, que a mesinha deu um leve problema aqui. Então, a gente vai entrar hoje em um debate sobre teoria. A minha mesinha desconectou e ficou um pouquinho desconfigurada. Teoria do conhecimento. Pessoal, quando eu falo em teoria do conhecimento, eu estou falando de um dos temas mais importantes para a filosofia. Definir o que é conhecimento e depois disso, claro, tentar entender se a gente sequer é capaz de conhecer alguma coisa, foi um tema basilar da filosofia. Né? Algumas obras clássicas de filosofia, como é a Metafísica do Aristóteles, começa da seguinte maneira. Eu vou ler aqui para vocês. Isso aqui é a página 1 do livro do Aristóteles, de nome Metafísica. Todos os seres humanos naturalmente desejam conhecimento. Isso é indicado pelo apreço que experimentamos pelos sentidos, pois, independente do uso destes, nós os estimamos por si mesmos e, mais do que todos os outros, o sentido da visão. Não somente objetivando a ação, mas mesmo quando não se visa nenhuma ação, preferimos a visão. No geral, a todos os mais sentidos. Isso porque, de todos os sentidos, é a visão que o melhor contribui para o nosso conhecimento das coisas e que revela uma multiplicidade de distinções. Então, vocês percebem, assim, pela essa leitura do Aristóteles, né, que o conhecimento ele é algo que sempre despertou a curiosidade dos filósofos, né, a ponto de ele dizer, de uma maneira bem geral, uma coisa que os filósofos tendem a não tentam não fazer, né, ele generalizou, ele falou, não, todos os homens
eles desejam conhecimento, né? Então, a noção de conhecimento sempre foi muito cara para a filosofia. Eu coloquei aqui a visão do Aristóteles. Vou colocar em preto. Aristóteles, então aqui ele fala todos os homens desejam conhecer. Platão, outro filósofo marcante da antiguidade, ele não só tem a ideia de conhecimento como central para a filosofia, como ele fala que qualquer outro assunto filosófico que a gente possa ter, ele depende necessariamente da noção de conhecimento. Por exemplo, é uma discussão filosófica muito comum, né, em especial na antiguidade, na filosofia medieval, né, discutir o que era o bem. O que é fazer o bem? Por que essa discussão é importante? Bom, porque os homens, na sua ação dentro da cidade, na sua ação com a sua mãe, na sua ação com as pessoas que estão à volta, eles desejam fazer o bem. A gente quer fazer o que é correto, né? Ou o que normalmente a gente designa como ético. Mas Platão, ele tem uma visão muito centrada na noção de conhecimento. Ele fala, olha, não adianta nada a gente ficar discutindo sobre o que é correto se fazer se a gente não discutir primeiro se é possível conhecer as coisas. Se é possível, no caso aqui por uma discussão é ética, possível. É possível conhecer o bem. Veja, não faz sentido você falar que vai em uma lanchonete X, né? Você confirmar, não, eu vou para aquela, combinando com uma amiga, né? Eu vou para essa lanchonete na hora que eu marcar com você. Não faz sentido você falar que vai fazer alguma coisa se você não sabe onde é essa lanchonete. É a mesma coisa funciona nas discussões de Platão sobre o que é fazer o que é certo, do que é fazer o bem, se você não tem capacidade, se você não sabe dizer o que é necessariamente o bem. Então, o conhecimento, no caso, para Platão, ele precede qualquer outra discussão filosófica. É preciso então primeiro discutir as noções de conhecimento, se nós podemos conhecer, podendo conhecer como é esse conhecimento, antes de fazer qualquer outra discussão filosófica. Então, por que eu estou apontando isso aqui para vocês, né? Porque eu quero deixar aqui para vocês bem claro, né, que a filosofia sempre esteve muito preocupada com essas noções de conhecimento. Né? As coisas que hoje nos parecem óbvias, né, principalmente por causa dos avanços da ciência, são, em alguns momentos, problema, ainda é um problema. A gente vai entender um pouco quais são esses problemas, mas desde o nascimento da filosofia, a gente já pensava em discutir isso e já entendia, em especial, a importância do debate sobre o conhecimento. Eu falei para vocês um pouco aqui da evolução da filosofia, falei, né? Sobre o papel do mito e tudo mais. Sim. Eu não sei, professor, não estava na aula passada.
Tudo bem, eu posso recapitular. Na evolução da filosofia, o, o homem tinha, a gente chama esse período aqui de pré-filosófico, o homem ele era dominado pelo mito. Então a gente chama isso aqui de era do mito. A era do mito era uma era de pouco questionamento, de pouca justificação, as coisas eram dominadas por uma narrativa, as explicações do mundo eram dominadas por uma narrativa com entes sobrenaturais acontecida em tempos remotos e explicavam, no caso, né, o que é o mito, isso aqui. Né? Narrativa entre sobrenaturais, acontecia em tempos remotos, que explicavam, eu vou colocar aqui entre aspas, acontecimentos da vida cotidiana. Eu expliquei para vocês, por exemplo, né, eu vou colocar aqui exemplo, estações do ano. Estações do ano. É uma coisa muito importante para a agricultura, no caso. Né? Então, o período que se iniciou após isso, né, o período filosófico, é óbvio, imprimiu uma espécie de rompimento com essa era do mito, justamente porque estas explicações da vida cotidiana, elas tinham elementos que não satisfaziam certos critérios que passaram a ser importantes para a filosofia. No caso, o que eu estou falando aqui? Né? Vocês devem lembrar das características do pensamento filosófico. O primeiro de tudo era questionar, mas o mais importante de tudo isso, desses outros, são esses três, né? Que era a necessidade de justificação, óbvio, de lógica e de debate. Vocês lembram isso da nossa primeira aula, né? Então, a era do mito, Sim. o mito, né, a narrativa mítica, é o tipo de coisa que você não consegue debater. Elas eram passadas para gerações futuras pelos rapisodos, né, o que a gente chama de rapisodos, e não existe debate. Ou você aceita aquela narrativa como era, para a explicação das coisas no mundo, a origem das coisas no mundo, ou o que acontece no mundo, ou você não aceita. Mas geralmente as pessoas aceitavam, por quê? Porque não tinha outra explicação rival. Ou era aquilo, ou era aquilo. Então a filosofia, quando ela surgiu, já no período que a gente chama de pré-socrático, as coisas começam a se moldar mais ou menos dessa maneira que os filósofos pré-socráticos, entre eles eu posso citar aqui Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides, Zenão. Todos esses eram filósofos que imprimiram ou que
tentaram colocar as primeiras noções de filosofia e de conhecimento em um tema que a gente chama hoje, né? Na época eles também chamavam um pouco isso dessa maneira, mas é o tema que a gente designa o tema principal desse filósofo de cosmologia. Era a primeira logia, no caso assim, a vontade de produzir conhecimento sobre uma coisa. Então, esses filósofos primeiros aqui, eles não satisfeitos com essas explicações do mito, eles desenvolviam as suas próprias investigações sobre a origem das coisas, sobre a origem de qualquer coisa. A cosmologia designa justamente o estudo de tudo, ou como a gente fala muito hoje, do universo. Cosmo e universo é mais ou menos a mesma coisa, né? Só que o universo tem uma origem latina, é do latim, cosmos vem do grego. Um exemplo dessa vontade de conhecer, né, as coisas que existem fora do homem, no caso o universo, é a opinião do Tales. Alguém já ouviu falar do que o Tales de Mileto dizia? Um pouquinho? Ele tem uma opinião bem engraçada sobre a origem das coisas. Tales dizia que tudo é água. Essa era a opinião do Tales. Tudo é água. Eu sei que, assim, hoje, né, pensando na nossa visão das coisas, isso, ao mesmo tempo, parece um pouco absurdo, né, porque a gente sabe que nem tudo é constituído por água, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que muitas coisas que parecem não ter água têm, sim, moléculas de água. Então, ao mesmo tempo que ele é um pouco infantil nessa maneira de explicar o mundo, ele é um tanto esperto, né? Mas Tales, só para justificar aqui a inteligência de um dos primeiros filósofos da história, né? Tales, para chegar nessa conclusão, ele não se baseou em uma narrativa como essa aqui. Ele investigou, ele foi atrás das evidências que estavam disponíveis para ele, né? Então, em viagem para o Egito, ele percebia que a morte, no caso, né, principalmente nos processos de mumificação, o apodrecimento da carne, estava conectada à água, porque os processos de mumificação, vocês sabem o que é um processo de mumificação? Transformar Sim, como... Você sabe, Marcelo? sim, é que os egípcios antigamente eles mumificavam os corpos para eles ficar, né, realmente perfeitos, mas para ficar inteiros, né, para durar mais tempo. Isso. Mas como que eles faziam isso? Em poucas palavras, assim. Com sal, Exatamente. O que o sal faz na carne? seca, ele tira a água. Bem, Exatamente. não, Então, água não, Tales, sangue também. exatamente, mas é isso, desidrata a carne, né? Então, o Tales ele percebeu em viagem para o Egito que o apodrecimento da carne estava ligado à presença de água. Então, o perecimento das coisas, perecer e apodrecer é a mesma coisa, né? Perecimento das coisas estava ligada à água. E ele notava, claro, como todo mundo nota, que para o germinar de uma semente é preciso água, não é? Então, no caso, a vida também estava conectada à água. Veja como é a maneira como ele raciocina. Né? E claro, Tales ele percebia que a água ela era dura como essa caneta que eu seguro, e ele percebia que, por exemplo, quando a água vira gelo,
a água ela apresenta o estado sólido, né? Ele é flexível nesse sentido. E quando ela está no estado líquido, ela é líquida e tem, digamos, semelhança com outros elementos que ele via na Terra também, né? Então, qual foi a conclusão dele? Bom, se a água está em conexão com tudo que apodrece, né? No caso, ele viu isso no processo de mumificação. Está ligado com o nascimento das coisas, por exemplo, o germinar de uma semente. Ela pode ser dura nesse período que é gelo, pode ser líquido, como algumas coisas são líquidas, e gasosa também, né, quando esquentada em uma temperatura muito alta. E ele pensou, bom, a base de tudo parece ser a água. Então ele concluiu que, de alguma maneira, tudo é água. Entendeu? Então, por que eu gosto de dar a explicação ligada ao Tales de Mileto? Né? Porque existe uma certa inteligência que está conectada a esses primeiros filósofos aqui, né? Os filósofos da cosmologia, que por mais inocente que possa parecer, a capacidade de não aceitar essas narrativas e buscar seus próprios, digamos, tirar suas próprias conclusões, né? A gente pode falar que a cosmologia, que é ostentada pelos filósofos pré-socráticos, né, eles foram os primeiros a tentar buscar um conhecimento. Um dos primeiros a buscarem um conhecimento. E isso já é muita coisa. Isso já é muita coisa em alguns momentos, né? Sócrates, claro, né, como um filósofo que tinha outra visão da filosofia. Aqui só uma observação aqui. Os filósofos pré-socráticos não querem dizer que todos eles são anteriores ao Sócrates na linha do tempo, viu? Alguns, a gente pode colocar essa observação sim. Pré-socráticos são contemporâneos de Sócrates, mas eles não têm influência da filosofia socrática. Essa é a diferença. Parmênides, por exemplo, ele viveu na mesma época que Sócrates, né? Eles eram contemporâneos e se conheciam, inclusive. Sócrates, explicando agora aqui um pouco da filosofia socrática, Sócrates, ele tinha uma pergunta, eu já coloquei essa pergunta aqui para vocês, o que é X? O que é X? Veja, essa pergunta, por mais inocente que ela possa parecer, ela é uma pergunta que nos remete a uma noção de conhecimento, uma noção muito forte de conhecimento, né? Quando você pergunta, não sei se eu dei esse exemplo para vocês aqui, quando você pergunta o que é de alguma coisa, você não está fazendo uma pergunta sobre a superficialidade das coisas. Por exemplo, se alguém pergunta para a Tamile, né? Tamile, quem é você? Né? O que é você? Você consegue definir assim? Em É para poucas me palavras? responder? Só se você quiser. Não é obrigado. Que é a Tamile, meu Deus do céu. É uma pergunta difícil. Super. Nossa. Em poucas palavras, definir quem seria eu? A Tamile é alguém que gosta muito de conhecer as pessoas, ouvi-las, alguém que se considera muito simpática e professor, não sei me definir, não. Veja assim, ó. Alguém muito... Você colocou alguns elementos bacanas. Olha, imagina, por exemplo, então, que você buscou, isso aqui é interessante,
Você buscou propriedades que você vê em você, né? Vamos dizer assim, que você tem. Então, uma das propriedades que você colocou é você gosta de ouvir as pessoas, certo? Essa é uma das coisas. Isso quer dizer, isso é uma pergunta que Sócrates faria para você, né? Vamos colocar aqui uma propriedade aqui. Você gosta de ouvir as pessoas. Você gosta de ouvir. O Sócrates perguntaria para você, escutando essa característica, quer dizer então que quando você não está escutando as pessoas, você não é você? Você deixa de ser a Tamile? Essa parece assim uma pergunta inocente, eu sei, parece bobagem isso que ele está falando. Mas quando ele pergunta o que é de alguma coisa, você tem que tentar entender essa pergunta, isso é a explicação socrática para isso, em buscar a essência das coisas. Veja, eu perguntei para a Tamília, talvez essa pergunta seja um pouco cruel, né, da maneira que eu fiz. Mas pensem aqui nessa caneta. Essa caneta, isso é uma caneta. Então, uma pergunta justa que eu posso fazer nesse momento é: o que é uma caneta? Deixa eu desenhar aqui uma caneta. Essa caneta, ela tem um tubinho aqui. Isso aqui é uma caneta. Não parece, mas é. Então, tá. Se isso aqui é uma caneta, é uma pergunta muito justa de se fazer: o que é uma caneta? O que é uma caneta? Tudo bem, a gente pode apelar para o fato de que é um objeto que escreve. Tudo bem, mas isso aqui não serve como uma essência de uma caneta, pois a gente sabe que carvão, um pedaço de carvão também escreve. Também escreve. Mas isso não faz de um pedaço de carvão uma caneta. A gente sabe que são coisas diferentes. Sabe ou não sabe? Sabe. A gente sabe que é. Então, dizer que uma caneta é um objeto que escreve, a gente não é capaz de dizer que aquilo é uma caneta. E do mesmo jeito, pessoal, às vezes a tinta da caneta acaba. Uma caneta sem tinta, ela deixa de ser uma caneta? Uma caneta que não serve mais para Não. escrever. Pois é, essa é uma questão muito estranha. Se a gente faz essa pergunta, parece simples, mas é porque Sócrates ele fala assim, ó, enquanto essas perguntas surgirem, essas objeções, você tem um sinal de que você não chegou na essência das coisas, naquilo que no fim das contas resume aquele objeto, aquela coisa que você quer conceituar e que, digamos, se você tirar aquilo da coisa, você já não consegue mais caracterizar. Em geral, a definição de essência que a gente tem é assim, uma propriedade que, se tirarmos da coisa, ela já não é mais
a mesma coisa. Então, o debate que Sócrates estava tentando levantar quando ele fazia a pergunta para as pessoas o que é X é qual a coisa que se eu tirar dessa, qual é a propriedade que se eu tirar dessa coisa, eu já não posso chamar ela dessa coisa. O que que tem em uma caneta que se eu retirar dessa caneta, ela deixa de ser uma caneta? Quando você consegue pensar nessa questão, nesses debates, você consegue. Professor, Pode falar. eu não sei se é talvez a minha internet, mas o áudio do senhor está cortando bastante. Tá cortando para mais alguém, pessoal? Pra mim tá de boa. Não. Tenta reiniciar a sua internet, Tamile, para ver se funciona. Tá ok. Então tá, vocês vão me avisando, viu, pessoal? Senão fica chato aqui, fica difícil de entender. Olha, Sócrates, por isso ele é considerado o pai da filosofia, né? Ele foi um dos primeiros a fazer um debate mais profundo sobre o que efetivamente a gente conhece. Para Sócrates, enquanto a gente não chegasse nessa essência das coisas, nesse debate aqui das essências, a gente não poderia dizer que que a gente conhece uma coisa. Não poderia dizer. A gente não pode dizer que conhece o que é uma caneta enquanto a gente não for capaz de definir a essência das canetas. Veja, não vale nada, pessoal. Você nunca vai ser um conhecedor de canetas, segundo Sócrates, né? Enquanto você conhecer, tudo bem, eu posso saber tudo dessa caneta aqui, né? O tamanho, saber quantos anos essa caneta tem, como que ela está mastigada aqui na ponta, o quanto de tinta que tem aqui, eu posso medir, mas isso não vai me dar conhecimento das canetas em geral. Por quê? Porque eu não conheço a essência das canetas, né? Para Sócrates, quando você conhecesse a essência das canetas, você não teria problema em falar nada sobre canetas, porque você conhece todas as canetas, o que tem de essencial em todas as canetas. Vocês conseguem entender isso? Digamos assim, o quão diferente é você ter uma descrição particular de alguma coisa e o quanto que é você conhecer um assunto em geral. O mesmo vale, pessoal, na profissão de vocês. Vocês que serão zootecnistas, né? Vocês podem conhecer, por exemplo, um animal em particular, né? Sei lá, às vezes igual eu tenho um gato de estimação e eu conheço esse gato muito bem, né? Mas isso não faz de mim um veterinário. Não faz de mim um veterinário, porque eu conheço o meu gato e não conheço todos os gatos em particular. Então, todos os gatos em geral. Então, esse debate sobre a essência foi um primórdio do que a gente pode chamar de efetivo conhecimento das coisas, né? Sócrates, depois de muito investigar, ele descobriu que chegar nessa essência das coisas era o dever do filósofo. A gente sempre tinha que estar perguntando para chegar na essência das coisas por meio dessa pergunta, o que é tal coisa, o que é X. Mas ele, em determinado momento, ele concluiu de uma maneira muito curiosa que ele, na verdade, apesar de perguntar muito e pensar sobre as coisas, ele não sabia das coisas, né? Falava que não sabia das coisas. Então, na história, né, tem essa quase fábula ligada à figura do Sócrates, que um dos seus discípulos, né, um dos seus alunos, foi no oráculo de Delfos e perguntou, olha, quem é o homem mais sábio do mundo? E esse oráculo falou que o homem mais sábio do mundo era Sócrates. E esse discípulo, ele chegou para falar
para o Sócrates: Sócrates, o oráculo de Delfos falou que você é a pessoa mais sábia do mundo. E o Sócrates ele já tinha essa visão de ficar fazendo a pergunta das pessoas sobre a essência. Sócrates mesmo ele confessava que ele não sabia a essência de nada. E, bom, ele ficou muito intrigado de saber que era a pessoa mais sábia do mundo, né? Aí ele fala: olha, eu não posso ser o mais sábio do mundo, e parece que a única coisa que me diferencia das outras pessoas é que outras pessoas elas acham que sabem das coisas, né? São pessoas que acham que conhecem o que é uma caneta, que conhecem o que é o que é virtude, o que é amor, o que é bondade, mas na verdade elas não sabem, assim como eu, né? Então a única coisa que eu sei é... Vocês conseguem completar? Nada? Exatamente. A frase uma das frases mais famosas da filosofia, ele fala: Só eu sei só que nada sei... sei. Exatamente. Que nada sei. Só sei que nada sei. Então, veja, se descobrir ignorante para Sócrates já era uma grande vitória. E até hoje eu acho que isso é uma grande vitória, principalmente nessa era dos influencers e tudo mais. Você se ter a capacidade de dizer eu não sei alguma coisa e eu preciso estudar já é uma grande vitória, eu diria. A era da informação é assim. Muitas pessoas acham que sabem de determinado assunto, mas na verdade não sabem nada. Então Sócrates ele era isso, na opinião dele, que fazia dele a pessoa mais sábia do mundo, que ele tinha noção que ele não sabia de nada. Isso aqui, essa frase que é muito famosa no campo da filosofia, para Platão era um problema. Platão ele fazia a seguinte pergunta para Sócrates. Platão era aluno do Sócrates, né? Platão foi aluno de Sócrates. Ele falava assim: olha, se você não sabe das coisas, como você diz não saber, quando você conhecer a verdade, como que você vai saber que aquilo é a verdade? Pensem comigo. Pensem comigo. Sócrates não sabia de nada, né? Aí digamos que alguém falasse para ele a definição do que é uma caneta. Mas se ele não sabe o que é uma caneta, como que ele ia poder dizer que o que aquela pessoa disse para ele que é uma caneta é de fato verdade ou mentira? Como que ele poderia saber? Se ele admite que... sim, a dúvida é um princípio da discussão, né? Mas como que ele saberia que o que ele está escutando naquele momento é verdade e mentira, se ele não conhece a verdade? Ele não sabe de nada. Isso aqui, pessoal, constitui uma das primeiras, o que a gente chama na filosofia, de primeiras aporias filosóficas. Platão dizia sobre essa afirmação de Sócrates que se você não sabe de nada, a aporia é a seguinte: como saber a verdade quando encontrar uma? Para Platão, então, como que Platão resolve isso? Para Platão, Platão dizia que, na verdade, diferente de Sócrates, a gente já sabia de tudo. A gente sempre sabe de tudo que a gente faz. De tudo que a gente sabe antes. Mas, segundo Sócrates, segundo Platão, a gente esqueceu. Essa é uma explicação curiosa. A gente esqueceu
E tudo que a gente faz aqui na Terra, né, digamos, os nossos raciocínios e tudo mais, é uma rememoração. É a famosa teoria platônica do conhecimento da rememoração. Então, para Platão, esse só sei que nada sei socrático era problemático. Porque se você não sabe de nada, você, quando vê a verdade, você não vai saber dizer o que é a verdade. Então, a explicação para ele é: a gente sabe de tudo anteriormente, porque isso aqui vocês não precisam guardar, é só uma, uma curiosidade, né? A gente teve contato com a verdade, no mundo das ideias. Mas aqui na Terra a gente esqueceu. A gente não vive no mundo das ideias mais, né? Então, conhecer, no fim das contas, para Platão, é você rememorar o mundo das ideias. Essa é a explicação. Isso aqui, pessoal, veja, vocês não precisam ficar se atendo muito a detalhes aqui nesse momento, né? Mas o que vocês precisam entender é como que na origem da filosofia, esses problemas sobre o que é conhecimento, como que você conhece as coisas, eles já estavam ficando mais sérios, já eram sérios, né? Essa pergunta do Sócrates, eu já falei para vocês isso, eu falo para todo mundo, né? É uma pergunta que você pode aplicar até no seu dia a dia. Até no seu dia a dia. Se você conhece uma pessoa que está te explicando sobre determinado assunto, e você, digamos, não está entendendo esse assunto muito bem, nas aulas mesmo, tentem perguntar para essa pessoa o que é essa coisa. O que é, sei lá, vocês estão aprendendo cálculo, né? Perguntem o que é cálculo. Às vezes essas perguntas podem ajudar, ou às vezes atrapalhar a pessoa que tem que responder, porque não é tão simples assim de responder. Ter uma resposta muito satisfatória disso, às vezes é difícil. Às vezes é difícil. E pode ajudar também no entendimento. Porque você selecionar essas propriedades aqui, elas exigem certo trabalho intelectual. Esse é o ponto. Era isso que Sócrates exigia das pessoas que conversavam com ele. E era por isso que ele arranjava muitas confusões. E Platão, imediatamente, né, seguindo o seu mestre, já fez algumas indagações para Sócrates, e que eram indagações que a gente considera complicadas. Platão, inclusive, assim, é um dos grandes teóricos da teoria do conhecimento, né? Eu falei para vocês como ele via a noção de conhecimento como uma questão forte e central da filosofia, inclusive para definir o que a gente faz eticamente, e é de Platão a famosa alegoria da caverna. Vocês já assistiram Matrix? Já. O 1? Sim. Tá, tem vários filmes, pessoal. Tem vários filmes que são baseados na alegoria da caverna, né? Tem Matrix. Tem um outro filme que lembra um pouco isso, que é o nome do filme é Show de Truman. Pode ajudar também. Tem um filme também um pouco mais, digamos assim, chocante, que o nome é Dogtooth. Esse filme aqui é um pouco mais difícil de achar, mas é bem baseado fortemente na alegoria da caverna. Acho que Matrix é de 1999. E agora vai ter o 4, né? Não sei se vocês viram. Vão lançar o Matrix 4. Enfim, esses aqui são filmes que podem ajudar a entender a alegoria da caverna. Vocês já escutaram como é que é essa alegoria da caverna?
Alguém já escutou no ensino médio, alguma coisa assim? Não, que eu me lembro, não. A alegoria da caverna, ela é importantíssima, não só para uma definição do que Platão vê como a verdadeira busca do conhecimento, mas também como a verdadeira tarefa do filósofo. Então ele tem isso aqui. É uma alegoria, no caso, né, de busca do conhecimento, mas também como a tarefa do filósofo, as dificuldades que estão envolvidas na tarefa do filósofo. Eu quero que vocês tenham a experiência não só de me escutarem, mas também de ler Platão, porque o mito da caverna é um mito pequeno. Ele é contado em 3 páginas apenas no livro da República. Vocês estão vendo aqui? Sim. Então a gente vai fazer a leitura dele. É rápido, em 10 minutos a gente lê. Olha, Platão diz o seguinte, né, na República. Suponhamos uns homens em uma habitação subterrânea em forma de caverna, com uma entrada aberta para a luz que se estende em todo o comprimento dessa gruta. Então, o que ele está falando aqui? Existe uma abertura, certo? E aqui dentro tem uma gruta, certo? É isso que ele está descrevendo. Estão lá dentro desde a infância, algemado pelos pescoços e pelas pernas e pescoço, de tal maneira que só lhe é dado permanecer no mesmo lugar e olhar em frente. São incapazes de voltar a cabeça por causa das correntes. Veja, então o que ele está descrevendo é que existem pessoas aqui dentro dessa caverna. Vou desenhar 2 pessoas. Ô, professor, Pode falar. isso me lembra, eu não sei se esse filme tem a ver com essa alegoria, mas me lembra o quarto do Jack. O senhor já ouviu falar desse filme? Não, conta aí um pouco, vamos ver. Na história fala que é uma mãe, né, e um filho, né, um menininho novinho, eles são presos dentro de um quarto, né, e a única abertura que tem para eles é no teto, né, eles foram presos, acho que pelo pai do menino, eles ficam presos há anos, né, dentro desse quarto, né, e o menininho, como ele nunca viu o mundo lá fora, ele só conhecia tudo que só era ali dentro do quarto, né, aí quando ele consegue... Aí quando eles conseguem sair, ele meio que fica assustado com as coisas de fora, pelo fato que ele nunca viu, né? Daí ele fica meio assim... Parece um pouco. Parece um pouco, sim. Vamos entender aqui, daí você vai me dizer. Olha, Tá, ok. eles estão presos aqui e eles não conseguem olhar para outra coisa senão o fundo da caverna, é isso que ele está falando. Serve-lhes de iluminação um fogo que se queima ao longe, numa eminência por detrás deles. Então, o que ele está falando aqui atrás, tem uma chama que queima atrás deles, né? Estão conseguindo visualizar aqui pelo meu desenho? Sim. Tá. Entre a fogueira e os prisioneiros há um caminho ascendente ao longo do qual se constitui um pequeno muro. Então, segundo Platão, tem um pequeno muro aqui. Bem aqui. Bem atrás dele. Ao longo do qual se construiu um pequeno muro, no gênero dos tapumes que os homens dos Robertos colocam diante do público, para mostrarem as suas habilidades por cima dele. Teatro dos Robertos, isso aqui é uma tradução portuguesa, né, de português de Portugal. Teatro dos Robertos são teatros de fantoches, né? Vocês já viram teatro de fantoches? Não. Já sim.
Pois é. Então é isso que ele está querendo descrever aqui. Visiona também, ao longo deste muro, homens que transportam todas as espécies de objetos que ultrapassam, estatuetas de homens, de animais, de pedra, de madeira, de toda espécie de lavor, como é natural dos que transportam, uns falam e outros seguem calados. Então, o que ele está dizendo é que atrás desse tapume aqui, alguns homens passam e esses homens estão segurando alguns objetos, como, peraí, sei lá, um pedaço de madeira. Aí outro homem aqui está segurando um cachorro. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, claro que pode. Isso aí é um muro? O preto Tá aqui é um muro. Mas como que esse servo, esse ser humano, está enxergando atrás de um muro? Qual? Esses que estão acorrentados aqui? É esse do meio que você ficou dividindo entre o fogo e os bonequinhos. Não, isso aqui é alegoria, né? Segundo Platão, existem esses homens que ficam passando com essas coisas aqui, mas é só uma maneira dele contar a história. A gente já vai entender a moral. A intenção do Platão é dizer que nós somos estas pessoas acorrentadas aqui, entendeu? Essa é a intenção dele. Você já vai entender. Você já vai entender. Então tá. E essas pessoas, segundo Platão, né, algumas delas ficam falando algumas coisas que essas pessoas aqui não conseguem entender muito bem, né? Então, existem sons que chegam por aqui também. Né? Aqui. Só para dizer que tem som chegando. Semelhantes a nós. Em primeiro lugar, pensas que nessas condições eles tenham visto de si mesmo e dos outros algo mais que sombras projetadas pelo fogo na parede opostas na caverna? Que o Platão está dizendo, né? Que estas pessoas, a única coisa que estas pessoas que estão acorrentadas aqui conseguem ver são as sombras desses objetos que batem aqui na parede da caverna. Então, se aqui está passando um cachorro, aqui o que a pessoa vai ver vai ser a sombra de um cachorro. Entendeu? Então, vamos prosseguir aqui. Para Platão, então, Cristiano, nós somos estas pessoas aqui, que não consegue ver o objeto real, que está passando atrás dele, mas vê as sombras. Né? Considera, pois, o que aconteceria se eles fossem soltos das cadeias e curados da sua ignorância. A vez, regressados à natureza, as coisas se passam deste modo. Logo que alguém soltasse um deles e o forçasse a endireitar-se de repente, a voltar o pescoço e andar a olhar para a luz, ao fazer tudo isso, sentiria dor e o deslumbramento impedi-lo-ia de fixar os objetos cujas sombras via outrora. O que ele está descrevendo? O mito da caverna, Cristiano, ele é um mito, segundo Platão, um mito das pessoas que são capazes de, com muito esforço, quebrarem essas correntes aqui. Elas vêm por aqui, saem e são capazes de sair da caverna e observar isso aqui, o mundo real. O mundo em que, segundo Platão, as coisas existem de verdade. E a gente não vê apenas sombras. Você está entendendo? Esse é o mito platônico. Segundo Platão, essa, na verdade, é a tarefa do filósofo. O filósofo ele tem que se livrar dessas sombras que ele fica vendo, quebrar as suas correntes e vir para o mundo. Segundo Platão, essas coisas de você observar o mundo como ele realmente é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil. O homem, quando ele vê a luz diretamente, ele está tão acostumado com as sombras
que ele sente dor nos olhos e às vezes sente até vontade de voltar a ver as sombras, porque ver as sombras é mais confortável, né? Mas ele fala que o filósofo, né, na sua tarefa, ele depois de um tempo ele se acostuma com a luminosidade e a tarefa dele depois se torna voltar aqui dentro da caverna e ajudar outras pessoas a quebrarem esses grilhões, né? Segundo, Platão tem uma coisa aqui, peraí. Aí Platão fala que quando o filósofo volta para dentro da caverna para tentar livrar outras pessoas, ele fala: e se fosse necessário julgar daquelas sombras em competição com os que tinham estado sempre prisioneiros no período em que estava ofuscado antes de adaptar a vista, e o tempo de se habituar não seria pouco, acaso não causaria o riso e não diriam dele que ele quer dizer o filósofo, né, que por ter subido ao mundo superior estragou a sua vista e que não valia a pena tentar a ascensão? E a quem tentasse soltá-los e conduzi-los até acima, se pudessem agarrá-lo e matá-lo, não o matariam? Matariam sem dúvida. Por que Platão ele coloca essa parte aqui, né? Porque segundo Platão foi o que aconteceu com Sócrates, né? Sócrates ele andava pela cidade tentando abrir os olhos das pessoas para o fato de que essas pessoas não conheciam a essência das coisas, né? E o que aconteceu na cidade de Atenas, efetivamente prenderam Sócrates e mataram ele, né? Sócrates foi morto porque ele tentou fazer filosofia dentro da cidade. Então, quais as lições que a Caverna de Platão traz para a gente hoje, né? Eu acho que existe uma leitura muito forte, principalmente para vocês, assim, que são pessoas que estão tentando estudar, assistindo uma aula síncrona, meio-dia, de uma terça-feira, super quente, e ainda de maneira online, né? O que isso quer dizer? Quer dizer, primeiro de tudo, que adquirir conhecimento, seja lá se você está adquirindo conhecimento real ou não, é uma tarefa difícil, não é uma coisa fácil, não é algo assim que você faz por acidente, exige muito esforço para você quebrar essas correntes. Essa talvez seja uma primeira tarefa, assim, quase a primeira lição quase motivacional para vocês que estão aqui assistindo essa aula síncrona. E a segunda coisa, né, que Platão gosta de marcar, pelo menos, é que os nossos sentidos, né, isso é parte da filosofia platônica, os nossos sentidos, essa maneira fácil de adquirir conhecimento, né, que é dando atenção para a maneira como a gente vê as coisas de imediato, elas são, não raro, elas enganam a gente. Isso aí é uma coisa que também tem uma lição contemporânea. Se você acha que o conhecimento especializado, o conhecimento técnico, o conhecimento científico é algo que pode ser dado de mão beijada, assim, que qualquer um pode saber, bom, então você está mais ou menos até denegrindo um curso superior, uma coisa que vocês estão fazendo agora, né? Então, porque ter conhecimento de fato, adquirir um conhecimento e se formar um bom profissional, né, que é a missão de vocês, é algo que exige esforço, é algo que exige um trabalho, é algo que exige um certo nível de sofrimento, né? Vocês estão começando o ensino superior agora, mas em breve vocês vão ver que existe, claro, a parte boa de ter o ensino superior, de estar no ensino superior, tem a parte de diversão, claro, a gente faz muito amigo, tem a parte de festa e tudo mais. Vocês não estão aproveitando isso agora, mas logo vão aproveitar. Mas exige, sim, um certo nível de chateação e de pressões e de estresse, mas que tudo isso faz parte de um processo, efetivamente, para adquirir conhecimento. A Caverna de Platão tem
essa dimensão que a gente pode dizer assim um pouco mais pragmática da coisa, né? Então, ainda que vocês não sejam platonistas, né, nesse sentido de ignorar o mundo dos sentidos e buscar sempre estar aqui no que Platão designaria como mundo das ideias, vocês podem tirar boas lições de boas lições da alegoria da caverna. Vocês conseguiram entender, pessoal, mais ou menos o que é a alegoria da caverna? Sim. Se tiver dúvida, vocês podem perguntar. Eu repito aqui uma coisa que ficou estranha, qualquer coisa do tipo. Não? No Não, Teteto, professor. que é um diálogo de Platão, Platão ele coloca uma pergunta muito curiosa sobre as coisas, né? Ele fala assim, olha, qual a distinção, vou colocar aqui, já está caminhando para o final, viu? Da aula. Platão. No Teteto, é o nome de um diálogo. Platão pergunta a seguinte coisa: qual é a distinção entre conhecimento e ter uma uma opinião verdadeira. Vocês conseguem me dar uma resposta sobre isso? Qual a diferença entre ter conhecimento de uma coisa e ter uma opinião verdadeira? Veja, imagina, vou dar um exemplo aqui absurdo, né? Imagina que alguém que ao sair de casa, a sua mãe viu você trocando as meias, né? Então ela sabe que você saiu de casa com uma meia verde. Vamos supor isso, né? Sua mãe sabe que você saiu de casa com uma meia verde. Chegando na faculdade, você pergunta para alguma pessoa: você sabe qual a cor da minha meia? E a pessoa fala: é verde. Ela chutou, deu um palpite e acertou na mosca. Qual a diferença entre o que a sua mãe falou, digamos, ela viu você colocando a meia e falou sua meia é verde, e essa pessoa que na faculdade chutou a cor da sua meia e acertou? Qual a diferença entre os dois? Que a mãe, ela viu, ela tem certeza do que ela viu. A pessoa não, a pessoa só deduziu, ela só imaginou a cor e falou. Sim, sim. É, Então, você acha aqui que a grande diferença entre ter uma opinião verdadeira e o conhecimento de fato é o fato, no caso aqui, que a mãe viu, né? No caso, ela testemunhou você colocando a meia, certo? sim. Pessoal, essa discussão entre conhecimento e opinião
É uma discussão muito basilar da filosofia que sempre tentou diferenciar o que é a sofia ou o logos da doxa. Digamos, a filosofia sempre lutou para opor esses dois tipos de coisa aqui. Eu falei para vocês na primeira aula, né, que fazer filosofia não é simplesmente um ato de ficar dando opiniões sobre as coisas. É muito diferente você ter uma espécie de visão fundamentada da coisa e você simplesmente ter uma opinião sobre aquela coisa. São duas coisas muito diferentes. Foi a Marcela que falou sobre a parte assim, a mãe viu você Sim. trocando a mãe. Isso aqui é um elemento importantíssimo e a gente vai estudar um pouquinho assim das limitações dessas justificações, né? Mas a maneira como a Marcele colocou é muito importante, porque o que, no caso, realmente está diferenciando o conhecimento da opinião certa é o fato de que existe um elemento extra aqui, né? O elemento que eu falei na aula para vocês é que o elemento da justificação. O palpite ou a opinião verdadeira, a opinião ela pode ser correta ou não pode ser correta, né? Mas o conhecimento, a gente entende, pelo menos, ele é verdadeiro sempre. A gente só tem conhecimento de coisas verdadeiras e ele tem justificação. Peraí, ficou faltando um K aqui. Ele tem justificação. A filosofia jamais quis, né, se colocar como um ato de emissão de puras opiniões. Fazer filosofia e fazer ciência também não é simplesmente você ficar dando opinião ou ficar dando palpites. O estudo de uma boa ciência ou o estudo de uma boa filosofia é o trabalho e a classificação, o estudo de boas formas de justificação. A ciência, obviamente, como algo super avançado que a gente tem hoje, colocou métodos de justificação que são avançadíssimos, que são as coisas que a gente chama de testes, né? Testes e provas ou evidências. Mas eu quero que essas nossas próximas aulas elas sirvam de um marco para a gente entender quais são as origens dessa diferença entre conhecimento e opinião, e claro, para saber se essa visão aqui, Marcelo, se ela é suficiente para a gente diferenciar uma coisa da outra. Por que eu posso dizer isso? Porque a nossa visão das coisas, elas não garantem a verdade. Veja, não garantem, simplesmente não garantem. Às vezes a gente vê coisas e elas não se mantêm, elas não garantem a verdade das coisas que a gente fala. Simplesmente o fato da gente ver. A gente às vezes se engana sobre as coisas que a gente vê. Então, a gente tem que estudar um pouco essa natureza das justificações para saber qual é o grau de certeza que a gente pode ter e qual o grau de certeza que a gente precisa para chamar uma coisa de conhecimento. Mas antes de qualquer debate sobre isso, a gente precisa marcar de uma maneira central aqui, para a próxima aula, se é possível conhecer alguma coisa. Conhecer. É possível conhecer? É possível conhecer. Essa é a primeira questão que a gente vai enfrentar na próxima aula, porque existe um grupo de filósofos que acha, até hoje existe, que a gente não pode conhecer nada. E tudo que a gente pode ter na vida são opiniões. Opiniões que a gente nem sabe dizer se são verdadeiras ou não. São os chamados filósofos céticos. Então, eu vou encerrar essa aula dessa maneira
E na sexta-feira a gente vai retomar com um pouco mais de teoria do conhecimento e tentar responder mais ou menos ou pensar em torno dessa questão. É possível conhecer? É possível que a gente ultrapasse a opinião? Vamos colocar aqui. É possível ter mais que opiniões? Essa é outra questão. Então tá, é isso. Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida sobre isso? A gente está caminhando, pessoal, para chegar até no debate científico, viu? As coisas vão acontecer por partes. Então, o caminho é assim, é um pouco tortuoso e difícil, mas logo, logo a gente vai estar fazendo filosofia da ciência e vocês vão ver o quanto que esses debates aqui são importantes. Alguma dúvida, gente? Não, Acho professor. que não, professor. Então tá ótimo. Hoje ainda, vou interromper aqui a gravação, hoje ainda eu vou